Eu e a Débora, a gente ontem ainda e ao longo desta quinta-feira também apuramos, né, Débora, que alguns senadores procuraram o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, foi citado pela Luciana Amaral, entrevistado aqui na reta final do 360 ontem. E o que eles pediram, Débora? Porque a sabatina de Gabriel Galípolo podia, olha, não, daqui a uns 20 dias, quem sabe até uns 30 dias. Pô, 28, 29 de agosto, 28, 29 de setembro, tem eleição dia 6 de outubro? Deixa para depois do primeiro turno. No fundo, é isso, né, Débora? Exatamente, Yuri. Havia um desejo do governo de que a sessão da sabatina ocorresse já no dia 10 de setembro, ou seja, rapidamente, né? E antes do Copom, né? E antes do Copom, com um tempo hábil para o Gabriel Galípolo fazer o beijamão, que é visitar os gabinetes, né, dos senadores para conquistar a aprovação ao seu nome durante a votação, no dia 10 de setembro, daria tempo até o dia 10 de setembro. Aí, essa data chegou a ser discutida, pode ser, só que aí, quando o Vanderlan foi conversar com os líderes, ouviu dos colegas argumentos para segurar a sabatina. E não é só uma questão também, viu, Yuri, de eleição. É uma questão também por eleição, uma negociação sobre emendas. Nossa, mas a gente vai entregar essa sabatina aqui, ó, que é... Opa, saí do quadro aqui, ó. Exato, que é tão importante para o governo, essa sabatina. A gente vai dar de mão beijada, não vai ter problema nenhum na aprovação de Galípolo. Tá todo mundo já combinado, todo mundo gosta do nome, aprova o nome, inclusive tem medo que se não for o Galípolo, quem será que o governo tiraria da cartola? Então, pelo menos o nome do Galípolo já foi ali meio que testado como diretor de política econômica do Banco Central, tem o apoio de Roberto Campos Neto, o mercado vê com bons olhos. Então, não é a questão de fazer uma problemática sobre o nome dele. A questão é, o governo está querendo, não vamos entregar de mão beijada, sim. O que a gente vai negociar? E aí eu deixo para você falar mais detalhes sobre as emendas, Yuri. Pois é, porque a grande questão, né? E aí, desde ontem, ali, quando saiu o anúncio de Gabriel Galípolo oficialmente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veio a público expor, né, dizer que o presidente Lula havia escolhido de fato o Galípolo, para surpresa de 0 pessoas. A grande questão é, então, para a Fazenda era, olha, esse é o último fator de incerteza que está no cenário e queremos tirar essa incerteza antes da reunião do Copom de 17 e 18 de setembro. Na perspectiva da Fazenda, estão fazendo o que é necessário para cortar gastos no orçamento de 2025, foi feito esse anúncio ontem de manhã, e aí, à tarde, anunciar o nome de Galípolo, pronto. Fica tudo dentro da previsibilidade que o mercado e os agentes econômicos gostam. Só que este é o ponto. Há uma resistência no Senado Federal por causa da situação das emendas, as decisões que vieram do Supremo bloqueando as emendas, né, causando ali a suspensão do repasse das emendas, em especial aquela das emendas PIX, causou uma série de desconfortos dentro do Senado e, por isso, estão falando, olha, a gente precisa que o governo entre em campo e ajude. A gente viu o quanto, logo depois, mesmo diante daquela reunião que uniu os representantes dos 3 poderes, né, Débora, houve sinalizações. O Caio Junqueira trouxe, por exemplo, um nome importante, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, demonstrando resistência ao que estava ali discutido naquele pacto da terça-feira da semana passada. Não era suficiente na perspectiva de alguns dos senadores. E aí, a questão do timing, o cronograma para a sabatina de Gabriel Galípolo acabou entrando nesse contexto e a própria Fazenda, integrantes do governo, detectaram isso também já ontem, no fim do dia, falaram, a gente gostaria que fosse antes do Copom, mas está meio difícil de azeitar essa questão, essa história, o clima está muito ruim por causa desse impasse com as emendas e aí, no fim das contas, é o cronograma da sabatina de Gabriel Galípolo que pode acabar pagando um pouco desse pato, Débora.